Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma questão da fase 2 do nível B, a questão 2. Para fazer essa questão, a gente precisa entender duas coisinhas antes. Primeiro é como funciona a bicicleta. Para a gente resolver a questão, a gente precisa saber o que é uma catraca e o que é uma coroa. Bom, a coroa é essa parte circular maior que fica na frente da roda dianteira e a roda dianteira fica conectada à catraca. Beleza. Esse movimento da bicicleta funciona por um movimento acoplado. Mas o que é isso? O movimento acoplado ele pode acontecer de dois jeitos diferentes. Primeiro, ele pode acontecer pelo eixo, em que as velocidades angulares são iguais. Por exemplo, nesse caso, se a gente girar essa barra, os dois discos aqui vão ter a mesma velocidade angular. Porque os dois vão estar girando no mesmo sentido. Então aqui eu tenho o corpo A e o corpo B, eu posso falar que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Beleza, e como acontece na bicicleta, é o movimento por correia. Então o que acontece aqui? Eu posso falar que quando eu giro esse corpo para cima, esse outro faz esse movimento. Mas como eles têm raios diferentes, eu vou ter uma velocidade angular diferente, mas eu vou ter uma mesma velocidade escalar. Então a velocidade escalar de A é igual à velocidade escalar de B. Por exemplo, se eu sair deste ponto aqui, quando eu chegar aqui, eu vou estar com a mesma velocidade. Só que se eu for analisar a velocidade angular, vai ser diferente. E como é que se dá essa relação entre essas duas velocidades? Eu posso falar que a velocidade escalar é igual à velocidade angular vezes o raio. Bom, tendo entendido um pouco disso, vamos tentar resolver a questão. Uma mulher pedalava uma bicicleta ergométrica, cuja coroa e catraca tinham 30 cm e 10 cm de diâmetro, respectivamente. A coroa está presa aos pedais e a catraca está presa ao eixo da roda dianteira, conforme a figura. Os pedais movimentam-se na frequência de 120 RPM, no sentido horário, do ponto de vista do observador que está lendo a prova. Sabendo que a coroa e a catraca estão acopladas por meio de uma corrente, responda as perguntas abaixo. Letra A. Quais os sentidos dos movimentos da coroa, da catraca e da roda dianteira? Use como resposta os termos horário ou anti-horário. Letra B. Determine a frequência do movimento da coroa, da catraca e da roda dianteira em Hz. Letra C. Adotando π igual a 3, determine a velocidade angular em rádio por segundo e a linear em metros por segundo da catraca. Ok, ele parte do princípio de que o pedal está girando no sentido horário. Então o pedal está fazendo este movimento aqui. Como ele está acoplado à coroa, a gente pode dizer que a coroa também está fazendo esse sentido no sentido horário. Agora, a catraca ela está ligada pela correia. Vamos imaginar aqui, se essa coroa está girando nesse sentido, então significa que esse movimento vai vir por aqui e a catraca também vai se girar no sentido horário. Agora, a roda dianteira está conectada à catraca. Se a catraca gira nesse sentido, a roda dianteira também vai girar. Então, a gente deduziu que todos os componentes estão girando no sentido horário. Ok, agora na letra B, ele pede a frequência da coroa, da catraca e dos pedais. Bom, vamos partir da coroa. Ele falou pra gente que a coroa está girando a 120 RPM. A gente chama isso aqui de frequência. Ok. A gente pode falar que como o pedal está acoplado à coroa, os dois vão ter o mesmo movimento angular. Então, a velocidade angular da coroa é igual à velocidade angular dos pedais. A velocidade angular, a gente também pode falar que ela é 2π vezes a frequência. Então, 2π vezes a frequência da coroa vai ser igual a 2π vezes a frequência dos pedais. Ok, a gente pode simplificar o 2π com 2π. Então, a gente deduziu que a frequência da coroa é igual à frequência dos pedais. Agora, ele falou pra gente que a frequência é 120 RPM e ele quer em Hz. Então, o que a gente faz? A frequência da coroa é igual a 120
E agora a gente vai dividir isso aqui por 60, para a gente achar as rotações por segundo. Esse valor para a gente é 2 Hz. Ok, agora a gente vai tentar achar a frequência da catraca e da roda dianteira. Bom, a frequência da catraca a gente pode tentar encontrar, já que ela está conectada também à coroa, só que agora está conectada por uma correia. Se elas estão conectadas por uma correia, a gente sabe que a velocidade escalar é igual. Então, a velocidade escalar da catraca é igual à velocidade escalar da correia. A gente lembra que a relação que a gente tem entre a velocidade escalar e a velocidade angular é que a velocidade escalar é igual à velocidade angular vezes o raio. Então, a velocidade angular da catraca vezes o raio da catraca tem que ser igual à velocidade angular da coroa vezes o raio da coroa. Lembrando que a gente pode falar que a velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. Então, incluindo isso aqui, 2π vezes a frequência da catraca vezes o raio da catraca vai ser igual a 2π vezes a frequência da coroa vezes o raio da coroa. De novo, a gente pode simplificar o 2π e a gente quer, de novo, a frequência da catraca. Então, vamos isolar esse termo. A frequência vai ser igual a frequência da coroa vezes o raio da coroa dividido pelo raio da catraca. Bom, então a gente vai substituir os valores. A frequência da catraca vai ser igual a frequência da coroa, a gente já sabe, que é 2 Hz, vezes o raio da coroa é igual o diâmetro dividido por 2. Então, é 15 centímetros. Como a gente quer essa medida em metros, a gente pode falar que o raio é igual a 15 sobre 100 metros. Vamos substituir isso aqui. Então, isso aqui vai ser igual a 15 sobre 100. Tudo isso dividido pelo raio da catraca. De novo, o diâmetro da catraca é 10. O raio é 10 sobre 2, que é igual a 5 centímetros. Então, o raio vai ser igual a 5 dividido por 100 metros. Então, tudo isso dividido por 5 dividido por 100. A gente pode resolver isso aqui conservando a primeira divisão e multiplicando pelo inverso da segunda. O que significa isso? A gente vai ter aqui 30 dividido por 100 vezes o inverso da segunda, que é 100, dividido por 5. A gente pode cortar, a gente pode dividir o 100 pelo 100. Então, a nossa frequência... Ixi, não vai ter espaço, né? Aqui dá pra ver? Então, a nossa frequência da catraca vai ser igual a 30 dividido por 5, que é 6 Hz. E aí, a última coisa que falta é descobrir a frequência da roda dianteira. Só que do mesmo jeito que a coroa e o pedal têm a mesma frequência, a roda dianteira e a catraca vão ter a mesma frequência porque elas têm a mesma velocidade angular. Então, a frequência da roda dianteira também vai ser 6 Hz. Finalmente, na letra C, ele quer que a gente descubra a velocidade angular da catraca em rádio por segundo e a velocidade escalar da catraca em metros por segundo. Então, vamos lá. A velocidade angular, agora já sabe muito bem, que é igual a 2π vezes a frequência. Aí já sabe tudo isso, né? A velocidade angular da catraca vai ser, então, 2 vezes 3 vezes 6, que foi a frequência que a gente encontrou. Então, a nossa velocidade angular da catraca vai ser igual a 2 vezes 3, que é 6. 6 vezes 6, 36 rádio por segundo. E agora a velocidade escalar. A velocidade escalar é igual à velocidade angular vezes o raio. Então, a velocidade escalar da catraca vai ser igual à velocidade angular, que a gente acabou de descobrir, que é 36, vezes o raio, que é 0,05.
Então, a velocidade escalar da catraca vai ser igual a 1,8 metros por segundo. É isso, aqui a gente terminou a questão. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários e a gente vai deixar o PDF com a resolução de todas as questões da prova. Obrigada por assistir!